E aí, Cassiano, já aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, Sardemegue? Boa tarde, Cássia, a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Cassiano. Nós já comentamos aqui, com matérias, comentários e tal, que não está tendo negociação do governo brasileiro com o governo americano. Quer dizer, o governo brasileiro não tem acesso à Casa Branca, não há uma negociação econômica e comercial, não há, a nível oficial não existe. Agora a pergunta que eu faço para você, no caso do agronegócio, que é exportador para os Estados Unidos, tem negociação direta do setor privado com o setor privado lá americano? Tem, Sardenberg. Tem, não sei se negociação, tem comunicação direta. Negociação é mais difícil. É muito mais difícil porque o que está parecendo é que os lados estão jogando. Parece que tem uma batata quente, então o governo pede ajuda para a iniciativa privada negociar direto com a iniciativa privada conversa com a iniciativa privada dos Estados Unidos, mas os dois ficam reféns de uma tarifa que é determinada pela Casa Branca, pelo governo. E quem derruba isso não é a iniciativa privada, e sim uma diplomacia ali oficial dos dois países. Como você falou, isso não está acontecendo. Hoje, o agro brasileiro exporta muito suco de laranja, como a gente já falou aqui, café, carnes para os Estados Unidos, uvas, mangas, né, frutas em geral, e esses setores eles se conversam. Então, os exportadores brasileiros estão conversando com os compradores, mas eles estão reféns ali e não estão conseguindo diálogo, uma luz no fim do túnel. Eles não vão conseguir resolver. E eu conversei agora há pouco com uma fonte que preferiu não se identificar desse setor que exporta muito para os Estados Unidos. Depende basicamente de Estados Unidos. E ele me falou o seguinte, acabei de conversar com o ministro e está tudo na mesma. A pergunta que eu fiz foi, o que significa esse na mesma? Ele falou, significa que parece que o governo talvez nem queira uma solução neste momento, porque está pensando na eleição. Se sobrar produto no mercado interno, o preço vai cair, o que é bom para a população. É a percepção do exportador. Do exportador brasileiro, né? Que está percebendo que o governo não está conseguindo esse diálogo direto com a Casa Branca, está vendo agora, né, um plano de contingenciamento que o ministro Fernando Haddad anunciou hoje, o que essa fonte me classificou como socorro, entre aspas, que ele acha péssimo, porque você vai tentar enxugar gelo nesse caso, né? Você tem um problema que é muito mais não é só de excesso de oferta, né? Mas é de um setor que teve um planejamento, que tem um planejamento de produção alinhado com o mercado externo e também tem um planejamento do que vai para o mercado interno. Então hoje não dá simplesmente para você pegar um produto que é para fora ou que já estava a caminho dos Estados Unidos e trazer de volta e colocar no mercado interno, porque às vezes nem é um produto que o mercado interno consome. Isso acontece em diversos produtos, como os pescados, por exemplo, que ontem pediram 900 milhões em linha de crédito, basicamente para capital de giro, porque eles não têm condições de manter os estoques tão elevados por muito tempo, porque tem um custo, né? São produtos perecíveis tal, então assim, e não são cortes que o brasileiro está acostumado muitas vezes a consumir. Café, suco de laranja, carnes, são produtos que têm um pouquinho mais de flexibilidade, suco de laranja não, mas carnes e café sim, porque são mercados ali mais pulverizados, tem mais compradores no exterior, mas o fato, Sardenberg, é que parece que essa fonte me traz a informação de que parece que o governo tá feliz de ver, de certa forma, está contente de ver que o preço interno dos produtos está caindo, a família Bolsonaro está sendo prejudicada de alguma forma com esse tarifaço e está esquecendo que precisa ter uma diplomacia, precisa ligar e pedir para essa negociação acontecer, para ter um adiamento, enfim, ter algum tipo de interlocução direta dos dois governos. Isso parece não estar acontecendo. Ontem, uma indústria que compra suco de laranja nos Estados Unidos entrou na justiça contra o Trump, não sei se vocês chegaram a comentar, mas é esse tipo de coisa que deve acontecer. Então, a iniciativa privada, no máximo, vai pedir na justiça para que essa tarifa seja revista ou adiada, enfim, de alguma forma. Mas o fato é que isso não aconteceu e, por enquanto, não tem nenhuma luz aí no fim do túnel de que não vá ter tarifa. Né? Você falou que tem dificuldade de se colocar, o produto que era para exportação tem dificuldade de ser colocado para o mercado interno. Por quê? Depende do produto, mas em muitos casos, o mercado interno, como é o caso das frutas, ele já está abastecido. Hoje, de tudo que o Brasil produz de fruta, só 20% vão para fora. Então, 70% fica no mercado interno. Se você tem esse volume que é para fora ficando no mercado interno, no caso da uva, falei hoje com um produtor de uva,
que ele falou o seguinte: Cassiano, hoje o preço que o mercado interno está me oferecendo para a uva que ia para os Estados Unidos, para eu não mandar para lá e eu deixar no mercado interno, esse preço que o mercado está me oferecendo é menos da metade do meu custo só de colheita da uva, que vai acontecer muito em breve. Então, por quê? Porque já tinha uma expectativa de preço baixo, porque a oferta de uva estava grande, e aí agora, com mais oferta ainda, o produtor já está no prejuízo. E assim, bastante, né? Porque ele está falando que o custo dele hoje está mais do que o dobro do que o preço que estão sendo pagado, que está sendo oferecido, sem considerar o custo de embalagem, sem considerar o custo de lavagem, beneficiamento dessa uva. Então, só o custo para colher, tirar essa fruta do campo hoje, ele precisa do dobro do que o mercado está oferecendo no mercado interno. E é importante então, falar disso, né, Cassiano? Desculpa te interromper, porque às vezes quando a gente fala desse assunto, a gente começa a receber mensagem aqui de ouvinte falando, mas se não consegue, né, lidar com a fruta, não tem mercado interno, faz alguma coisa com ela, transforma em suco. Mas aí a outra etapa para a qual esse produtor inicialmente não estaria preparado e que se ele for fazer vai representar mais um custo. Né? Exatamente. E é muito dinheiro, né, Cássia? A gente está falando de milhares de toneladas de diversos produtos, incluindo café, carne, fruta, suco de laranja, pescados, aí, produtos perecíveis, que você não consegue de uma hora para outra colocar no mercado e falar, tá aqui, vamos absorver toda essa demanda aqui para fora, porque em alguns casos era 70%, como é o caso do suco de laranja do Brasil, ele abastece 70% do mercado americano. Então, assim, é muito produto. Então, se o governo quer contingenciar, quer compensar de alguma forma, vai ter que tirar muito dinheiro do bolso e o principal, que é isso que você falou, Cássia, que é o produtor conseguir produzir, continuar produzindo com esse preço baixo, vai ter problema, porque o produtor vai reduzir, vai tirar o pé do investimento, vai reduzir a produção, porque naturalmente, se o preço não está compensando, não está remunerando o produtor, não tem por que ele produzir. Então é uma situação muito complicada que vai além dessa história de comércio, de disputa eleitoral, disputa política, de quem tem a razão. É uma questão econômica, basicamente, e que coloca aí muitos produtores aí num impasse, né, sem saber o que vai acontecer. Daqui a pouco pode ter produtos aí, milhares de toneladas, estragando produtos perecíveis, né? Estamos falando de pescado, estamos falando de pescadores artesanais que fornecem, inclusive, esse pescado que vai para exportação fresco, especialmente para os Estados Unidos, produtores de uva, muitos deles pequenos produtores. Agora há pouco a nossa reportagem falou com uma cooperativa de apicultores do Piauí. Piauí é o maior estado exportador de mel do Brasil e o principal mercado no mel do Piauí são os Estados Unidos. O pessoal está muito preocupado, porque são atividades pequenas, extrativistas, basicamente, que dependem desse mercado. O brasileiro não consome tanto mel quanto outros países, então fica uma situação realmente muito delicada ali para os produtores no campo. É uma enorme restrição de mercado, né? Exatamente. Um mercado que estava, você incluía toda a demanda externa e de repente sobe uma parte grande da demanda. Né? Exatamente. Cassiano, obrigado, Cassiano. Até. Valeu, Senneberg. Até mais, Cássia. Até mais, Cassiano.